Desenvolvimento econômico com preservação ambiental. Essa aliança é possível e depende em boa parte da criação de tecnologias menos poluentes. E para estimular os investimentos nessas tecnologias, o registro de propriedade é fundamental. É ele quem vai garantir ao inventor o direito de explorar comercialmente sua invenção. Patentes verdes e desenvolvimento sustentável é o tema de hoje do Viver Ciência. Sustentabilidade. O desafio de crescer de maneira responsável, sem comprometer o equilíbrio da nossa casa. Isso é possível com as chamadas tecnologias verdes, soluções ambientalmente amigáveis que satisfazem nossas necessidades e produzem pouco ou nenhum resíduo, ou até mesmo que transformam resíduos em dinheiro. O primeiro exemplo que eu trago de tecnologia verde seria justamente a tecnologia onde se utiliza o soro do queijo, né, para a produção de etanol. Isso acontece de forma que se tem um produto, um resultado final compatível ao etanol produzido pela cana-de-açúcar. Então, é algo que, além de preservar o meio ambiente, porque o soro ele não vai estar sendo descartado em local inadequado, ele também contribui para o cenário industrial, vez que as indústrias poderão utilizar, assim como utilizam o etanol produzido pela cana-de-açúcar. Para proteger essas tecnologias verdes, existem as patentes verdes. Patente é uma concessão pública que garante ao titular a exclusividade para explorar comercialmente sua criação. No geral, as patentes convencionais levam de 5 a 10 anos para serem registradas. Já com as patentes verdes, o prazo para registro é reduzido. Existe uma política pública denominada Programa Piloto de Patentes, onde essas tecnologias verdes elas são contempladas e o registro ele acontece em até 2 anos. É algo que já se tem tecnologias que foram registradas em 272 dias, 292 dias, então é um estímulo mesmo, é uma política pública de estímulo justamente a levar essas tecnologias a registro, como forma de, além de proteger, também estimular a invenção de novas tecnologias. Apesar dos benefícios ao meio ambiente e à economia, as patentes verdes não estão livres de críticas. Há quem defenda que o registro de propriedade intelectual de tecnologias limpas acaba por reduzir o alcance da proteção ambiental. Existem autores que se posicionam um pouco contra essas patentes pelo fato de deter o conhecimento de uma determinada tecnologia para um determinado grupo e que esse grupo teria que receber royalties, o pagamento para o uso desse conhecimento. E existem também quem fale de patentes sociabilizadas, que são aquelas patentes que, no caso, seriam protegem aquele conhecimento de uma usurpação, mas elas também estão ali para que os outros possam utilizá-lo. Olá, bem-vindos ao Viver Ciência. No programa de hoje estamos falando sobre patentes verdes e desenvolvimento sustentável. Nossos convidados são o doutor em Direito, professor da UFG e da PUC Goiás, secretário especial de Ciência e Tecnologia do Instituto Goiano de Direito Ambiental e diretor de Desenvolvimento da Associação Goiana dos Advogados, Nivaldo dos Santos. Obrigado pela presença, professor. Olá, prazer estar com vocês. Prazer é nosso. E também o doutor em Ciências Ambientais, professor e coordenador do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do IFG e perito ambiental do Ministério Público do Estado de Goiás, Vinícius Fagundes Bárbara. Obrigado por aceitar nosso convite, Vinícius. Eu que agradeço. Professores, vamos começar nosso bate-papo com as dúvidas do público? Então vamos lá, primeira pergunta na tela. Olá, meu nome é Giovana. Eu gostaria de saber se as hidrelétricas podem ser consideradas uma tecnologia verde. Olha, Giovana, se nós formos olhar pela ótica da geração de gases de efeito estufa, sim, elas podem ser entendidas como tecnologia verde. Se a gente comparar, por exemplo, com outras fontes de geração de energia, como queima de madeira, queima de carvão, queima de combustíveis fósseis em geral, sim, elas são consideradas tecnologias verdes. Agora, é claro que são empreendimentos que geram muitos impactos ambientais, inclusive esse assunto ele é bem controverso, gera muitas discussões técnicas, porque grandes hidrelétricas inundam grandes áreas e, consequentemente, têm impactos muito significativos para o meio ambiente, para o meio natural. Então, tanto é assim que vem acontecendo um movimento nacional para que esses empreendimentos diminuam de tamanho e a gente passe a implantar, por exemplo, pequenas centrais hidrelétricas que têm reservatórios menores e, consequentemente, impactos menores. Mas ainda assim o assunto é controverso e a gente tem que discutir bastante para chegar a
um consenso, a um entendimento técnico razoável sobre o tema. Ok, próxima pergunta. Olá, meu nome é Marcelo e eu queria saber se as tecnologias verdes são mais caras que as convencionais. À medida que se cria uma tecnologia e que aquilo ganha o mercado, ela vai sendo mais produzida e vai chegando até as pessoas em geral, esse preço costuma diminuir. Mas no momento que é criada, até se chegar a um patamar de consumo também razoável, o preço costuma ser um pouco mais elevado mesmo. Mas a gente pode observar, por exemplo, no caso das placas solares, que antigamente eram bem mais caras, o acesso a esse tipo de tecnologia era bem mais dificultado. Hoje não, já é uma tecnologia que está no dia a dia de muitas pessoas e várias delas já conseguem adquirir os equipamentos e obter energia gerada pela energia do sol, por exemplo. Então, a princípio, quando é criado e até que isso ganhe o mercado, sim, é um valor considerável, mas depois, à medida que a indústria vai produzindo e as pessoas vão tendo acesso a incentivos governamentais, esse custo tende a diminuir. E mais uma pergunta na tela. Olá, meu nome é Gustavo e eu gostaria de saber quanto tempo dura uma patente e quais as consequências para quem viola isso. Oi, Gustavo. O tempo no Brasil e no mundo, pelos tratados internacionais, são 15 anos. Como é uma propriedade, é uma concessão de Estado, é como se fosse uma casa ou um automóvel. Se alguém tomar a sua casa, ocupando-a indevidamente, ou furtar e roubar o seu veículo, terá consequências civis, penais, administrativas. Portanto, assim, o objetivo da proteção é para principalmente estimular o desenvolvimento do nosso discussão de hoje, principalmente o desenvolvimento sustentável. É a possibilidade de desenvolver com um certo grau de proteção da natureza. E o esforço segundo é socializar esse conhecimento, divulgar, popularizar, conforme as tecnologias específicas, a discussão de hoje, tecnologia verde, e a proteção especial para o desenvolvimento. Ok, o Viver Ciência faz agora uma breve pausa. Continue com a gente. Ainda hoje, você vai conhecer o programa Patentes Verdes, uma política pública em prol do registro de tecnologias sustentáveis. E no quadro Casulo de Ideias, Gabriela e Mário explicam como as tecnologias tradicionais podem prejudicar o meio ambiente. Se for um carro, pode dar fumaça ao mundo. Todo mundo diz fábrica e pensa naquele tubo lá em cima da fábrica que sai aquele ar ruim. Estamos de volta com o Viver Ciência, hoje falando sobre patentes verdes e desenvolvimento sustentável. Comigo aqui no estúdio estão os professores Nivaldo dos Santos e Vinícius Fagundes. No Brasil, o registro de patentes é feito junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPE. Desde 2012, pedidos relacionados às tecnologias verdes têm avaliação prioritária no Instituto, através do programa Patentes Verdes. Vamos conhecer melhor essa iniciativa. O programa Patentes Verdes já registrou a propriedade intelectual de mais de 300 tecnologias sustentáveis em todo o país. Tecnologias voltadas para os mais diversos setores. Tecnologia verde na área de energia eólica, tecnologia solar, as tecnologias específicas para atividade de pecuária, como melhoramento genético, da mesma forma na área de resíduos. Você tem várias tecnologias na indústria da cana, os resíduos da cana, o vinhoto, a vinhaça, a palha, tudo isso passa por um processo de tecnologia em que esses resíduos se transformam ou em adubo ou em matéria-prima para a produção de mais energia. Em Goiás, o Núcleo de Patentes e Transferência de Tecnologia, o NUPAT, atua na divulgação dessas tecnologias, para que sejam difundidas entre os pequenos produtores e industriais do Estado. Existe um catálogo do INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que nós estamos ajudando a divulgar essas tecnologias. O próprio catálogo, ele orienta as empresas que têm a tecnologia, quais são os governos
municipais, governos estaduais, os órgãos federais que firmaram essas parcerias e convênios para divulgar e popularizar essas tecnologias. As tecnologias em questão apresentam custos mais baixos para estimular sua difusão. Trata-se de uma maneira inteligente de movimentar as economias locais e, ao mesmo tempo, ajudar na preservação ambiental. São tecnologias de curto alcance que resolvem problemas imediatos da produção básica da sociedade, não só no Brasil. Nós temos um grande número de pequenos produtores, pequenos industriais, etc. Mas também levar para outros países que estejam em situações semelhantes à nossa. Aqui países da América Latina, alguns países da Ásia e países africanos. Professor, além de trabalhar aí na divulgação dessas tecnologias verdes, o NUPAT também atua no sentido de proteger, né, a propriedade intelectual dessas tecnologias aqui no estado. Explica para a gente como que funciona esse trabalho. É um trabalho que já vem sendo realizado desde 2005, tem várias etapas, fases. Isso necessita de convênios com órgãos federais, estaduais e municipais, necessita de recursos, porque envolve alunos de graduação, especialização, mestrado e doutorado, que ficam responsáveis por algumas etapas do processo de organização das informações que já foram sistematizadas e esse conhecimento ser disponibilizado como acesso público ou de domínio público, como conhecimento, em alguns casos já estão em domínio público, como patrimônio da humanidade e possam ser utilizados. Professor, e como pesquisador, né, a empresa ou o centro de pesquisas, eles podem lucrar com essa patente verde? Como que funciona? Eles registram uma tecnologia verde e quem desejar fazer uso tem que pagar um valor por isso? Como que funciona? O uso é através de licenças. O empreendedor, pequeno, médio ou grande, solicita o acesso à tecnologia que já foi disponibilizada. Existe um catálogo nacional, mas também um catálogo mundial, divulgam essas tecnologias como verdes ou ambientais, onde as empresas interessadas acessam a informação e têm os mecanismos de contato com as empresas que vão licenciar a tecnologia. Aí sim, com a licença, algumas licenças são de uso livre, gratuito, outras, pelo interesse das empresas, pagam-se royalties, né, que é a licença e transferência de tecnologia ou know-how para poder realizar a produção efetiva na área agricultura, pecuária, indústria, serviços. Professor, e qual que é o passo a passo para registro de uma patente verde? E quanto custa esse serviço? Tá. Vamos pelo custo primeiro, né? É em torno de $100, em torno de R$300, a primeira taxa. Depois tem as taxas de manutenções, mas elas são, pelo programa de patentes verdes, muito reduzidas. Por exemplo, o problema é manter a patente durante o seu processo de aprovação. Depois um período de uso. Mas com a simplificação do processo, isso reduziu bastante o custo e o tempo. Agora, as vantagens específicas dessa redução de prazo, porque houve um estímulo de empreendedores individuais, pequenos inventores, também de apresentarem essas tecnologias para uso diverso, né? Um dos usos de maior impacto é na agricultura, na área de resíduos, que é tratar resíduos, é um grande problema, na área de produção de energia, mas em alguns países também na parte de gestão da administração pública e privada se usa também tecnologia verde. Professor Vinícius, uma discussão importante aí acerca das patentes verdes é a questão da proteção dos conhecimentos tradicionais relacionados à biodiversidade. Que conhecimentos são esses? Na verdade, quando a gente fala de tecnologias verdes, basicamente, principalmente de patentes verdes, alguém, basicamente, índios, quilombolas, essas populações tradicionais, já têm esse conhecimento que eles trazem de gerações em gerações de determinadas plantas ou determinados organismos, né, animais, e eles vêm acumulando isso e repassando de geração em geração. Então, quando a gente fala
em proteger o conhecimento é que, na verdade, a gente, em termos de patentes verdes, tem que se tomar muito cuidado com aquilo que se chama de biopirataria, que seria alguém, um pesquisador, uma pessoa de outra nacionalidade, vir até o país, se apropriar desse conhecimento ou dessa informação, levar isso para o seu país de origem, patentear isso e acabar ganhando dinheiro em cima de um conhecimento que foi acumulado ao longo de décadas, às vezes de séculos, em uma determinada população, um determinado grupo de indivíduos. Então, é importante, inclusive a Convenção da Biodiversidade zela por isso, tem todo um tratado no sentido de proteger essas pessoas que detêm esse conhecimento para que elas também possam ganhar algum tipo de valor econômico em cima daquilo que elas estão oferecendo para a ciência, que é conhecimento através da observação, através de anos aí de contato com aquelas substâncias ou com aqueles seres que eles têm já acumulados ao longo da sua existência. Ok, o Viver Ciência faz agora mais um intervalo. A gente volta em instantes com o Casulo de Ideias. Até já! Fique ligado, o Viver Ciência volta já. Estamos de volta com o Viver Ciência. O tema de hoje do nosso programa é patentes verdes e desenvolvimento sustentável. O respeito aos rios, aos animais, às árvores e ao próprio homem, sim, porque o homem também faz parte do meio ambiente, são valores que devemos aprender desde cedo. Crianças conscientes se tornam adultos conscientes. É assim que se muda o mundo. A Gabriela e o Mário, ambos com 8 anos de idade, estão no caminho certo. Nós batemos um papo com eles sobre desenvolvimento sustentável. Olha só. O meu nome é Gabriela e eu tenho 8 anos. Meu nome é Mário Neto e eu tenho 8 anos. Gabriela, o que as tecnologias trazem de bom pra gente? Que a gente se diverte muito. Tem iPad, tem jogos. Bem, a gente pode conversar com uma pessoa lá da China e tudo mais. E o que você acha que elas trazem de ruim pra gente? Quais impactos você acha que as tecnologias elas podem provocar no meio ambiente? Se tipo for um carro, pode dar fumaça ao mundo. Todo mundo diz fábrica e pensa naquele tubo lá em cima da fábrica que sai aquele ar ruim. Por que você acha que o ser humano ele não cuida do meio ambiente como ele deveria? Porque eles acham que isso é o certo a fazer. E não é, né? É. Porque muita gente fala que serrar árvore é bom, que a gente faz móveis e tudo mais. Só que tem que fazer isso mesmo. Só que não pode ficar viciado e cortar todas as árvores. Dizem que o policial fala assim, antes de você cortar uma árvore vai ter que plantar 5 e tudo mais. E o que você faz para preservar o meio ambiente? Você? Não jogar lixo na rua, não sujar os rios. Bem, todo dia eu rego a planta da minha irmã. Professor Vinícius, o Gabriel disse aí que o homem não pode ser viciado em cortar árvores, né? Você acredita que de fato nós estamos viciados em explorar o meio ambiente de forma predatória? Olha, eu acho que nós já avançamos muito. Nesse sentido, a sociedade brasileira em geral, e falando aqui do estado de Goiás, Goiânia, nós já avançamos muito, mas ainda há muito que se fazer também nesse sentido. São muitas as iniciativas que poderiam estar sendo mais aceleradas para reverter processos de degradação, para recuperar áreas de nascentes, para conservar o solo, conservar a água, conservar a atmosfera, né, o ar. Então, embora nós já não seja até errado, equivocado a gente falar que estamos na estaca zero, mas nós precisamos caminhar e avançar mais no sentido de ter mais conquistas, de reverter quadros de degradação de forma mais acelerada para que nós possamos colher os frutos dessas ações. Professor Nivaldo, as patentes verdes registradas em todo o mundo, elas têm um foco aí especial na questão das mudanças climáticas.
você acredita que essas tecnologias verdes, elas estão ameaçadas com o Trump na presidência dos Estados Unidos, que é a principal potência do mundo? Sim, sem dúvida. O país que mais consome produtos no mundo, mais consome energia e é o que mais produz lixos, precisa, sem dúvida, de usar tecnologias verdes. Agora, independente do Trump, as tecnologias verdes continuam sendo pesquisadas, elaboradas, simplificadas, usadas de forma simples pelas pessoas e também de forma complexa pelo setor produtivo. Agora, é um esforço mundial para estabilizar a aplicação dos tratados e convenções para que todos tenham acesso e possam contribuir com a proteção do planeta. Professor Vinícius, o que precisa ser feito no Brasil para aproximar os pesquisadores do setor produtivo, no sentido de tirar do papel diversas iniciativas sustentáveis que a gente tem aí, desenvolve nas nossas universidades? Eu entendo que as instituições de ensino têm um papel fundamental nesse sentido. É importante que elas se aproximem das indústrias, porque as instituições de ensino têm pessoas que estão pensando, trabalhando, estudando em cima dessas ideias. Muitas vezes a indústria tem um resíduo, tem uma determinada situação que poderia ser casada com uma proposta de pesquisa, por exemplo, e isso resultar em um produto que seja tanto satisfatório para a indústria, o empreendedor, porque aquilo era um problema até então para ele, quanto para a academia, que vai poder gerar pesquisas, ter resultados e poder avançar mais em termos de ciência. Então é muito importante que essa aproximação aconteça, que se dê um movimento no sentido de academia e indústria se aproximarem para que avanços venham a ser consolidados. Quanto mais esse movimento for estimulado pelo poder público, pela iniciativa privada, acredito que mais avanço a sociedade vai colher. Professor, professor Nivaldo, o registro de patentes é mais importante para a economia de um país do que muita gente pensa, É possível, inclusive, relacionar o número de patentes com o desenvolvimento econômico de uma nação, não é isso? A Sim. riqueza de uma nação. Exato. Esse é um critério utilizado para explicar o que é conhecimento, acesso ao conhecimento, desenvolvimento de um determinado país. Mas hoje, com a informática, muitos conhecimentos não chegam nem a serem registrados. Tão simples que é, mas são eficazes. A outra, que é o segredo industrial. Parte dos conhecimentos não são registrados, eles são segredo industrial. Vou dar um exemplo, a fórmula da Coca-Cola. Ela já foi uma patente, hoje é um segredo industrial. Eles não interessam renovar a patente ou criar novas fórmulas. Mantiveram a fórmula, já ia cair no domínio público, eles colocaram em sigilo industrial. Então as pesquisas permitem isso. Quando você quer tornar algo conhecido, você torna aquilo patrimônio da humanidade. O exemplo foi a vacina para a poliomielite, a paralisia infantil. O Sabin, quando ele desenvolveu a vacina, o que ele fez? Ele convocou uma coletiva informando que ia registrar uma patente. Na coletiva ele informou, não vou registrar a patente, a partir de agora é conhecimento público, patrimônio da humanidade. Foi importante. A minha geração de crianças e adolescentes tinham paralisia infantil na década de 60. Hoje, felizmente, são casos raríssimos. Ok, e assim a gente encerra mais um Viver Ciência. Professor Nivaldo dos Santos, obrigado pela participação no nosso programa. Agradeço o convite. Estarei sempre quando chamado. Obrigado. Professor Vinícius Fagundes, obrigado pela presença. Também agradeço e estou à disposição para outras oportunidades. Ok, e obrigado também a você que acompanha o Viver Ciência pela TV, pelo computador, pelo smartphone. Lembrando que o episódio de hoje já está disponível no nosso Facebook e em breve também vai estar na íntegra no nosso canal no YouTube. Deixa lá seu comentário, beleza? Até a próxima!